Celso. Referente ao Conselho Fiscal. No que compete ao Conselho Fiscal, como seria feita a fiscalização dos projetos no que tange a aplicação de recursos financeiros e como será repassada a informação para os associados? Bom, em relação ao que será passado como será passado aos associados, da mesma maneira que já deveria estar acontecendo, divulgação nos boletins informativos que já deveria existir. Não sei se o oficial hoje seria um site. Bom, de qualquer maneira, como compete ao Conselho Fiscal, como diz o nome, fiscalizar, né? Eles seriam de prestar contas junto ao financeiro, junto ao diretor financeiro, no caso a diretora Gabriela Moncayo, né? Essas contas seriam prestadas, vistas, seria passado tudo aos associados, entendeu? De maneira transparente. Ordem. Um, dois, três. Opa! Enfim, seria fiscalizado junto do diretor da diretora financeira. Como não dá para você juntar todo mundo numa sala para todos os associados, 600 e poucos associados que nós temos, né? Lá, o diretor, o conselho fiscal serve para demonstrar, para cumprir essa parte do associado, né? Ir lá e ver. Para o conselho fiscal também compete o quê? A auditoria, né? Ouvir o que os associados têm a dizer. Por isso até que a gente colocou um conselheiro de manhã, uma conselheira que seria Giovana, e 2 à noite, por maior fluxo, né? Na parte da noite, que seria o Mike e a Andressa, que é a conselheira geral. Cabe a eles passar transparentemente as informações para os associados. Eles avaliam, eles já têm essa função de avaliar. Hoje eu não sei se ela ocorre, mas porque o site do Conselho Fiscal ele não funciona desde 2011, entendeu? Mas assim, a função de passar isso para os associados pelo Conselho, na verdade, ocorrerá na nossa gestão por meio daquelas formas que nós falamos, do jornal, né, da imprensa total, do site e tudo que for necessário. Em cima disso que você falou agora, uma grande dúvida. Na verdade, é uma nova pergunta em cima do que você falou. Você falou que colocou uma noite, de manhã, eu tive acesso a isso, porque acompanho diariamente a página de todos, sempre para estar bem informado. Como você acha que deve ser a postura dessa pessoa perante os associados? Amigável, arrogante? E essas pessoas que você escolheu, ela tem perfil para isso, para ter o acesso direto ao associado? Eu acho que assim, coordenador, diretoria, até os associados, conselheiros, ninguém tem que tratar ninguém com arrogância. As pessoas têm que saber lidar com quem estão falando. Até por isso eu escolhi essas pessoas, porque elas são pessoas sérias, mas que sabem falar com os outros, entendeu? Porque a questão de ouvir reclamações é algo pesado, né? Reclamações, porque raramente alguém faz um elogio, né? Raramente a gente é parado para receber um elogio. Então eu digo mais a questão das reclamações. A pessoa tem que ter um equilíbrio, né? E... Bom, eu creio que os 3 que nós colocamos no conselho, né, aliás, que eles montaram, né, praticamente, são responsáveis por isso. E eles conseguirão. Até por isso hoje eu trouxe a Andressa, porque o conselho é praticamente uma outra chapa dentro dessa que nós temos, né? Eles são responsáveis à parte. Vocês sabem disso, está lá no estatuto. Então, acho que saber lidar com os associados é muito importante. Então, é lógico ter coerência, é lógico ter com o que vem, né?
Ok. Agora, fechando o tema Conselho Fiscal, a candidata Thaís pergunta para o Ângelo. Ângelo, como já foi dito, o Conselho Fiscal serve como uma auditoria. Como será feito na sua gestão, qual a sua proposta para ter essa autonomia do Conselho Fiscal, essa veracidade, né? Tema muito importante, já que todo mundo questiona a parte de transparência da associação. Tivemos agora, acho que em março, abril, o balancete da associação. Todo mundo pede, pergunta isso, mas só compareceu 3 associados. Faltou um pouco de interesse dos associados no que tange ao financeiro e ao conselho da associação. Uma das formas qual eu achei por bem, junto com o nosso grupo, a Chapa 2, é a reativação do site do conselho, para que também o diálogo seja online junto com os associados. E todo o trabalho financeiro e administrativo que venha tomar esses diretores, o conselho possa fiscalizar se está de acordo ou não com o balancete da associação naquilo que ele vai fazer, ou comprar, ou delegar para o financeiro. Capacitação e instrução técnica para os conselheiros e para os associados, para que eles possam ter ideia do que é gasto, custos e receita da associação. Demonstração de receitas mensais, isso a gente se comprometeu a já partir da nossa posse, se caso venhamos ganhar, a demonstrar essa receita para os associados através do site, através de um login e senha, para que os associados possam saber no que foi gasto, no que não foi gasto. E auxiliar a diretoria financeira na obtenção de recursos para a associação. Bom, só para concluir, já que eu não fui nessa apresentação, né, dos gastos, eu acho que nem todo mundo tem acessibilidade, tem acesso, às vezes a pessoa pode estar ocupada, até porque essa reunião ocorreu lá pelas 6 horas, a segunda chamada, num sábado, e tem gente que volta da faculdade, chega aqui às 7, entendeu? Praticamente às 7. Então, por exemplo, essas pessoas já não teriam acesso. Às vezes não é falta de interesse do associado, às vezes é falta de divulgação por outros meios, entendeu? Principalmente porque hoje só ocorre uma vez por ano, entendeu? Bom, como você disse, seria transparecido no site, né? Continuaria sendo da mesma maneira que está sendo agora, que foi colocado agora nesse mês, aliás, no fim de outubro, para funcionar, ou seria mais detalhado, mais esclarecido? Não. Vai ser totalmente mudado. Vai ser cada gasto, daquilo que foi gasto, até no suprimento de aparas, até no contrato com a Breda. Tudo isso será especificado do que entrou, do que saiu, para não ter nenhuma discussão. Até naqueles projetos ao qual a associação for participar, que ela tiver que custear, o associado vai saber disso. Por isso que a gente tem a reativação do conselho e também junto o diálogo com os associados, para que todos possam saber o que entrou, o que saiu na associação. Ter totalmente a visão de todos os associados, para que eles possam saber o que está sendo gasto pela associação. Ok. Agora a gente dá início ao segundo momento de debate, que é a pergunta livre entre os candidatos. Candidato Celso, comece sua pergunta. Para quem será, Celso? Thaís, voltar. Só uma pequena alteração, Celso, pela questão do tempo. Terá 1 minuto a pergunta e 3 para a resposta, tá? Aí segue um. Tá bom. Agora, como uma pergunta para cada, seguir a ordem do mérito. Referente ao tema livre, na maioria das suas propostas, os associados receberiam gratificações por participar delas, como a rede social. Você não acha que com a crise que nosso país vive, essas gratificações influenciariam na mensalidade no caixa da EF? Não, porque essa gratificação
seria reposta pelos patrocínios. Todos os projetos que a gente tem uma volta de outra maneira, seja de outras empresas. Eu sei que o Brasil está em crise, porém a gente já foi atrás, a gente já sabe que tem gente interessada, mesmo com a crise, entendeu? Além disso, esse valor que viria seria um pouco mais alto do que a mensalidade do associado, entendeu? Então, além de cobrir o valor que seria retirado da mensalidade do associado, a EP ganharia algo em troca, além de não gastar, entendeu? Ele ganharia mais com os patrocínios. Todos os nossos projetos em que o associado receberá isenção ou abatimento na mensalidade, virá de outra maneira verbas para a EP, para que a EP não fique defasada, afinal não é o que nós queremos. Como matemático, né, gosto muito de números, né, muita precisão. Pensando nisso, esses valores sobre arrecadado por cada patrocinador, você tem um valor X para cada um deles em cada projeto, e quanto que o associado receberia, se é algo fixo ou algo que vocês vão estudar em cada projeto? Assim, depende do projeto. Por exemplo, na área social, o associado receberia isenção do mês que ele fez a palestra, entendeu? Se o patrocinador quiser bancar mais outras pessoas, é por isso que teria uma matrícula, né? Para quem quisesse fazer isso, né? Uma organização. Então, quem tiver interesse de fazer, nós vamos lançando conforme a quantidade de verbas que vem, entendeu? Seria só naquele tempo que ele foi fazer a palestra. Desculpa, não lembro sua outra pergunta. Perguntei quanto seria o desconto para cada... O valor seria da mensalidade, né, no caso da EP social, e os outros projetos devem ser estudados, entendeu? Conforme aquilo que as empresas podem bancar. Tá ok. Agora, a Thaís pode permanecer, a Bíblia, o candidato Ângelo faz a pergunta para a Thaís. Thaís, quando seu grupo fala de transparência, você colocou um gestor público para apoiar a sua chapa. Não contrapõe um pouco o estatuto que fala que a associação é apartidária? Desculpa, pode continuar. Vou finalizar essa pergunta, né, então, E quando nós chegamos hoje aqui, o debate ele é para a gente não incitar e também não direcionar ninguém a votar em ninguém. Chegamos aqui, estava um verdadeiro circo, tem foto e tudo, falando que hoje não poderia acabar em pizza. Me senti ofendido porque eu conheço o meu caráter e conheço a pessoa que eu sou. Então, que transparência é essa que você manipula para poder ter voto? Vamos lá, primeiro pela manipulação, segundo que se não ia acabar em pizza, era para todos. Se você se sentiu ofendido, é porque talvez você tivesse alguma coisa a esconder. Bom, em relação à transparência na questão do que você falou de eu pôr no setor público, que eu não coloquei em nenhum momento dependência do setor público. Eu falei que a gente poderia ir atrás de regularizar uma lei na cidade. Isso não tem hoje. E se isso ocorrer, será a longo prazo. Todo mundo sabe que uma lei não ocorre de um dia para o outro. Não é aprovada de um dia para o outro. Agora, se você está falando em relação ao apoio que eu tive do Eduardo, que foi presidente da EP, ele me apoiou porque ele viu as minhas propostas, as propostas da chapa, e como presidente, como ele já foi presidente, como ex-presidente, ele
com a associação. Em 2000 ele foi eleito e em 2002 ele também foi eleito, né? Não tem a reeleição, né? Em 2001 foi outro presidente. Em 2002 ele conseguiu grande melhoria para a EB. Então, quando ele viu essa questão, nossa, ele quis apoiar, ele abraçou nossa ideia, tanto que até os panfletos que nós distribuímos foi ele quem bancou. O que aí posso dizer que essa questão de a gente conseguir dinheiro, patrocínio de fora, pode acontecer sim, né? Visto que até na campanha já consegui. Em relação ao circo que você disse, nada foi exposto em edital nenhum que não poderia ter divulgação da chapa. E nós divulgamos apenas. Assim como tem gente com camiseta das chapas e assim por diante. É uma divulgação. Quanto às camisetas, isso foi acordado entre nós, você sabe disso. Que a gente poderia vir, o pessoal da diretoria que compõe a chapa, vir com a camiseta. Estranho é saber que a casa estava fechada e alguém teve acesso à casa. Como pode isso? Porque alguém está apoiando a chapa. E nós somos a partidária, a associação é a partidária. Por que a partidária? Porque ela precisa andar sozinha e o apoio do poder público, para que a gente nunca possa ter nenhum pessoal falando isso, falando aquilo sobre a associação. Então eu achei muito estranho isso da associação chegar aqui, a gente chegar aqui, ter todo aquele ciclo e sentir ofendido, sim, Thaís, porque eu conheço a pessoa que eu sou. Bom, quando você é partidário, todos somos, né? Mas se você corresse atrás, quem sabe você também conseguiria chegar antes aqui e divulgar a sua chapa. Não foi nada incorreto, eu não fui contra nenhuma norma, porque não tem nada escrito. Enquanto as camisetas, realmente foi combinado. E é por isso que eu estou falando. Eu não fui contra nenhuma divulgação. E vocês também não. Eu não estou falando que vocês foram contra o que foi combinado. Bem pelo contrário. Eu estou contra que vocês estão divulgando de uma maneira que nós divulgamos de outra. Tá ok. Candidata Thaís, quem será a sua pergunta? Tema livre, para iniciar? Pode ser para o Ângelo. Ângela. Ângelo, hoje nós temos alguns problemas com os itinerários da associação. Bom, como eu disse, alguns ônibus fazem o mesmo trajeto sem necessidade. Nós devemos atender as pessoas que moram em locais mais distantes, locais como, por exemplo, Josedi, Oásis, que, por exemplo, ou você desce na Luciano de Bona ou você desce na Padre Anchieta. E quem mora lá no meio não tem uma segurança tão grande. E há a possibilidade de passar o transporte por lá, porque foi estudado por nós. O que você pretende fazer para resolucionar esse problema? Desde que nós tivermos o apoio total do poder público, com certeza toda a necessidade do associado, porque não é no interesse nosso querer atrapalhar ninguém de chegar mais perto da sua casa ou não. Com certeza, se a gente tiver todos os ônibus rodando, que no caso hoje não acontece, que é o carro 6 ter que fazer o Ruínas e o Costão, porque foi tirado o carro 10, que era da prefeitura, o carro 3 que fazia a Luciana de Bona teve que ser tirado. Por quê? Porque a gente não tinha como custear aquele fretado. Mas se a gente tiver todos os ônibus do poder público nos auxiliando, com certeza o que puder ser manejado, o que puder ser feito em benefício do associado, com certeza eu seria o primeiro a estar à frente para que isso aconteça. Bom, total apoio a gente não pode contar, visto que eles não têm obrigação legal nenhuma. A gente tem que trabalhar com o que tem. A minha pergunta foi em relação a isso, com o que nós temos. Como você pretende beneficiar os associados? Torna a falar. Remanejamos associado onde tiver vaga, para colocar nesses itinerários que você está falando, desde que não prejudique o outro associado. Temos que trabalhar de comum acordo com os associados. Deixando um para trás, nós estamos mexendo com toda a logística dos itinerários.
Então a gente vai trabalhar numa melhoria para os associados que usam os ônibus e os itinerários. Vamos trabalhar para que isso possa melhorar cada vez mais. Tá ok. Ângelo, por favor, permaneça. Celso, dirige a pergunta agora ao Ângelo. Como todos concordamos, a EP depende da prefeitura, sim. Como pretende tornar essa relação viável a ambas as partes, no sentido de oferecer retorno à prefeitura, ou seja, funcionando como uma parceria? Essa é uma parte que muito me interessa, ao qual eu tive vontade de trabalhar com isso. É através dos projetos sociais, gente. O que seriam os projetos sociais? Nós incomodar o poder público. Tudo aquilo que a gente for fazer em benefício do munícipe, da cidade, o prefeito ou a prefeita que tiver vai pensar 2 vezes em tirar o ônibus da associação. Então, você fazer essa parceria social com a prefeitura, com certeza, nós teremos uma relação cada vez mais afetiva no poder público e ter mais ônibus da parte da prefeitura. Um dos projetos que eu achei muito interessante nessa parte é a EP nos bairros. A gente fazer um mutirão com todos os profissionais, dos próprios estudantes monitorados pelo profissional de cada área, para que ali a gente possa fazer um trabalho social e divulgar esse trabalho junto com o pessoal do social da prefeitura, junto com o departamento social da prefeitura. Será o quê? Será um entrelaço, uma relação entre a EP e prefeitura. Primeiro, parabéns, eu tenho o mesmo pensamento. Realmente tem que ter essa parceria. Mas pode citar alguns exemplos para nós sobre esses mutirões, o que será feito? Sim, com certeza. Um dos mutirões que eu vi, ao meu ver, que a gente tem condições de fazer é o combate à dengue. Já tive contato com o departamento da vigilância sanitária, eles têm dificuldade e muitas vezes de profissionais para atender essa necessidade. Então, os associados se comprometeriam ou voluntariamente em ajudar o pessoal da vigilância sanitária a combater a dengue nos bairros e limpeza das praias também para o verão, aqueles que tiverem disponibilidade e vontade de ajudar. Ok. O Celso pode permanecer. Agora o Ângelo faz a pergunta. Celso, você, como bem disse, você já está desde 2005, né? 2005. Isso. A sua relação hoje com o Paulinho, com certeza a minha, conheci ele foi no ano passado. Então a sua relação com ele, com os demais presidentes, sempre foi perto, porque você sempre está ligado ao esporte. O que te leva ou não te leva a fazer nada para a associação? É vaidade? Não é vontade de ajudar? Porque quando a gente tem um projeto, tem ideias, precisamos ganhar para colocar em prática. Não coloquei em prática porque eu tive pouco tempo de colocar elas. Isso coisa aconteceu comigo de um ano para o outro. Mas você já está 10 anos na associação. O que te leva a não fazer nada pela associação? Porque com certeza a relação que você tem com o presidente, ele daria as portas abertas para você colocar qualquer projeto em andamento. Vamos lá. Primeiro, eu acho que você durante o projeto esqueceu alguns pontos que foram citados. Sim, estou na EP há 10 anos, com a término da primeira faculdade, para a segunda tem um ano, então estou diretamente aí há 8 anos e meio. A não participação acho que está muito equivocado. Primeiro que nunca precisei de desconto nenhum. Lá no início, na minha primeira faculdade, fui coordenador do ônibus durante todo o tempo e participando efetivamente na diretoria de esportes. Sim, participei de eventos, como assim outros também. Nessa última gestão, como você acabou de falar, seu amigo do Paulinho, muitas vezes a conversa com ele é muito clara. A gente chegava muitas vezes a parar ou conversar 5 minutos e virar horas, obtendo conhecimento, dando opiniões e dentro do possível sempre colaborei sim. Agora, não fazer nada, eu acho que você pegou um pouquinho errado. Até que eu expliquei até um projetinho lá na outra gestão. Se essa gestão está aqui hoje no Paulinho, foi graças a um grupo que eu participei lá em 2008. Como eu comecei naquele momento que deu tempo de terminar, naquele grupo descobriu a irregularidade, caiu o presidente. Aí no qual, dentro do estatuto, o nosso grupo poderia ter assumido a direção da EP.
mas o que eu sempre quis? O melhor pela época. O que nós fizemos? Convocamos eleições. Dentro daquelas eleições, ganhou o Rogerinho, no qual o Paulinho fazia parte como diretor de esportes. Consequentemente, veio o Michael, no qual ele ficou um ano só, que ele se formou, legalmente saiu, convocou as eleições. Do Michael veio o Juliano agora está aqui no Paulinho. Então eu faço parte da EP, sim. Participei diretamente lá e dentro dos propósitos sempre estou participando. Eu acho que você está falando erroneamente sobre o não fazer nada. O nada é uma coisa bem clara, né? É o vazio, menor do que o zero, porque o zero ainda existe, agora o nada não. Eu acho essa alegoria um pouco engraçada, porque associado eu também sou. Ser só associado é o que vale? Estou 2 anos na associação, nunca vi você levantar um dedo para a Aí eu falo de novo. Você não, acha... É para a pergunta dele. Não, para a pergunta dele. Pode terminar, Gil. Você sabe o que eu já fiz na associação em 2 anos? Você sabe os projetos sociais? Você compareceu no sopão solidário da EP em julho? Posso responder? É isso, né, gente? Eu estou 2 anos, graças a Deus, coração limpo. Graças a Deus. Ok. Última. Vamos lá. Primeiro, que você tocou num ponto muito legal. Eu questionei muito. O grande problema da atual gestão, primeiro, é a não divulgação. Sobre o sopão da EP, primeiro que não foi divulgado pelos associados. Segundo, que foi um grupo de amigos que fez. E no qual divulgaram lá, bem claro com a família. Não foi divulgado. Quem está aqui, eu acho que poucos têm conhecimento sobre quando isso ocorreu. Depois do ocorrido, sim, divulgaram, mostraram fotos, e a princípio nem tinha o nome da EP. Depois, sim, porque eu acompanhei próximo isso daí. E segundo, você fosse você fez sobre a EP. Lá no começo, Ângelo, sinceramente, durante todo o tempo aqui na campanha, eu sempre tratei sobre respeito, as perguntas sempre foram plausíveis, para que todo mundo tivesse conhecimento sobre as propostas. Em nenhum momento procurei expor lado pessoal de ninguém. Mas já, como se disse, eu não fiz nada no espaço vazio, analisando a campanha, assim, o Paulinho, com todas as gestões, sempre tem a sua subsequente alguém que vai apoiar. Dentro disso, o Paulinho lançou o seu nome. Lá em março, abril, para você aparecer no associado. Porque até então você era coordenador do carro 10, muito bom coordenador por sinal. Sempre recebi bons elogios. Certo? Aí dentro disso, hoje você não é o principal candidato. Já não mais. Você não é o principal candidato, já não está eleito por demérito seu durante o ano, arrumando muitas inimizades entre os associados. Obrigado, Celso. Agora o Celso finaliza perguntando para a candidata aí. Então, Thaís pergunta para o Celso. Ok? Celso, é evidente que a associação não é uma empresa de transportes, mas hoje sim o principal foco dos associados é o transporte. Acho que ficou mal entendido do que eu falei. Eu não falei que eu quero tirar o apoio da prefeitura. É que a gente tem que contar com aquilo que tem, entendeu? E não tirar. Então, assim, eu volto à pergunta que eu fiz ao Ângelo: como funcionará em relação ao transporte atender aquelas pessoas que moram em locais mais longe, por exemplo, Caraguá ou Veneza, até mesmo Costão, que hoje sempre chegam muito tarde, e também as pessoas que moram distantes, aquele que eu falei do Josedi e do Oasis. Vocês têm algum projeto em relação a isso? Sendo bem sincero e bem objetivo. Primeiro que assim, eu penso sobre esses projetos sempre como uma associação. Hoje, sinceramente, eu sei que tem 730 associados, mas eu creio que também existe alguns associados que moram nesse território, sabemos disso, mas eu tenho que lembrar que é uma associação. Primeiro tem que fazer um estudo bem objetivo, numericamente.
eu tenho 10 pessoas que descem aqui. Será que só que essas 10 vai prejudicar outras 10 lá no final? Porque assim, minha grande preocupação, por exemplo, eu acho que vocês moram em Veneza também, onde eu morava. Imagina só, o ônibus me passando deixando em cada porta de casa, lá no início. Lá, descendo, associado perto de casa, alguns reclamam já que para de esquina em esquina. Imagina que tem rua de casa em casa. O último lá vai chegar a que horas em casa? Primeira coisa que eu penso, tem que ter uma recolocação dos associados referente àquele grupo, ficar naquele devido território. Aí sim o projeto pode estar ocorrendo, sim, tem os pensamentos e melhorar o itinerário. Mas eu não posso pensar em um grupo de 2, 3 pessoas, porque nós somos 730, em 2, 3, num ônibus de 48, eu tenho que pensar na maioria como uma associação. Por isso que não é um prestador de serviço, no qual quem paga tem direito a escolher onde ele quer descer. Então tem que ver o que é melhor para todos. A partir do momento que eu ver que é o melhor para todos, com certeza será feito sim. E com certeza, eu vejo que seu projeto é muito bom, vou dar uma ligadinha para você, falar, Thaís, vem aqui conversar, que eu acho que você tem um bom projeto, vamos colocar em prática juntos. Concordo com você na parte de não prejudicar ninguém, até por isso os nossos projetos foram estudados. Como você disse, se você quer dispor direito, a gente explica para você. Mas assim, em relação à segurança, por exemplo, o pessoal do Veneza, você mora lá também, a gente chega à tarde, independente. Mas não teria como passar por algumas outras ruas, ele faz um itinerário muito cru lá, e o que acontece? As pessoas ficam muito longe. Você sabe muito bem que o Veneza não é um local pequeno, entendeu? Tem vários lugares e é a questão de perigo, entendeu? Em relação a essas pessoas que ficam muito longe de casa, até mesmo remanejar o Caraguá, que às vezes o caminho hoje não faz mais sentido, poderia ser trocado. Você tem intenção de fazer isso? Então, eu morei em Veneza durante 5 anos, eu estou morando em Caraguá em 30 dias. Eu volto no ônibus 5, no qual todos os associados estão muito felizes com o itinerário que está sendo feito. Algumas recolocações têm que ser feitas assim, algumas ruas que não têm necessidade de estar passando têm que ser retiradas e algumas que precisam não estão. E pensando em Veneza, claramente, eu falo por si só que eu descia lá na quadra e morava lá na última rua. Em alguns dias de chuva, aquela época que estava vendo do PCC era muito perigoso. Então acabava atrapalhando. Mas se tudo for para o bem do associado, se for para o bem do associado, essa é a intenção. O que é o melhor para ela? O que for melhor vai ser aceito. Por isso que o tempo todo, durante toda a campanha eu falei, eu quero que a EC trabalhe como uma associação. Porque ela trabalhando como uma associação, ela quer o bem para todos. O que for o bem para todos, com certeza, ser implantado. A intenção é que todos participem. Hoje, conversando com o ex-presidente Juliano, ele também sobre assuntos, a gente sempre viu assim, hoje quem são os interessados na EC diretamente? Somos os 33. Então esses 33 têm tentativa independente se ganhar ou não. E as ideias boas serão usadas assim. Assim eu penso. Ok. Tem direito de resposta do Ângelo. 1 minuto, Ângelo. Celso, eu achei muito estranho você falar que eu tenho muita inimizade com o pessoal da EC. Todos os ônibus que eu vou apresentando minhas propostas e meus projetos, tenho que sair de lá com aplausos. Que inimizade é essa que eu estou carregando? Tá ok. Só um minutinho, porque eles vão falar com você. Tá, 30 segundos, então, Celso. Em nenhum momento eu soltei inimizade. Eu falei que você não está sendo tão bem visto assim nos ônibus. Não veio a palavra inimizade, não. Tá ok. Ângelo. Agora a pergunta livre, tá ok? Então a pergunta que vai se dirigir agora é para a chapa 1. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta para a chapa 1? Levantou a mão lá, Lorena. Por favor. Se dirige aí, pergunta para Thaís. 1 minuto para a pergunta e 2 para a resposta. Só 1 minuto. Isso aí para todos os. Pode começar. Eu queria saber porque o pessoal do Oasis teria a preferência de ter um ônibus fazendo itinerário na rua deles e o pessoal dos outros bairros não. Na verdade, a gente já atinge vários bairros, né? Desculpa, eu não me lembro do seu nome. Mas, assim, hoje a gente atinge vários bairros, seja Caraguá, Caraminguaba, Postão, Ruínas, Vila Erminda. Não seria um privilégio para eles.
seria mais uma, só para eles no caso, né? Os outros já têm esse privilégio de ficar perto de casa. Seria apenas uma forma de auxiliá-los também, entendeu? Sem prejudicar as outras pessoas. Mesmo porque quem continua sendo Luciano de Bona continuaria sendo Luciano de Bona, e Padre Anchieta também. Não estaria tirando o benefício deles, eu estaria com o benefício para os outros sem prejudicar ninguém, entendeu? Hoje, essas pessoas são mais prejudicadas, vamos dizer assim, por questão de segurança, por questão de morar longe de casa, às vezes até por causa da chuva. Mas, longe de casa não, né? Morar longe das avenidas principais, né? Mas não querendo desmerecer os outros, longe disso. Hoje, nós fazemos alguns bairros, sim, e seriam inclusos esses. Ok, Thaís? Pergunta assinada. Encerrou, Lorena. Agora quem tem uma pergunta para o candidato 2, Ângelo. Quem se manifestaria? Não, pode ficar aqui mesmo, responde aqui. Alguém? Alguém tem uma pergunta no ato? Não? Pergunta agora para o candidato 3, o Celso. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Não é proibido, não. Dona Tamara, pergunta para o candidato Celso. Boa noite. Celso. Então, eu gostaria de saber com relação a... Porque eu sempre vi a EP um pouco alienada com relação às questões sociais, políticas locais da cidade. Tanto é que eu sou associada há quase 5 anos, e ano que vem vai acabar a faculdade, esse ano, e não tenho interesse em me manter mais filiada, porque tem uma contraprestação que... para um serviço, né, apesar dos transportes não ser condição essencial para continuar associado, ou ser a característica essencial do serviço, eu não tenho interesse, porque meio que se resolveu somente quanto a isso. Eu queria saber dos projetos sociais se teria alguma proposta com relação a uma atuação política da EP, ou mesmo de participar mais das votações na Câmara, com relação também a questões sociais relevantes, com relação à saúde, à educação, que a gente poderia muito bem articular, porque nós somos uma associação com muitos associados, nós poderíamos contribuir muito. Com relação a isso, o que vocês têm de proposta? Obrigada. O lado social é muito bom e muito importante. Primeiro que assim, nós temos que comentar a nossa força. E é bem claro na pergunta que eu fiz, se não me engano, para o Ângelo, sobre qual seria a parceria com a prefeitura referente a isso. Gostei muito da resposta dele, porque é muito o que eu penso. Mas eu não penso como projeto social, porque na verdade o projeto social não é só você ir lá para a campanha dentro, não é levar sopa e não é lá no Natal levar um presentinho para o presente das crianças. O projeto social é muito mais do que isso. É através de oficinas dentro de advogados, dentro de engenheiros, professores, pessoas que fazem odontologia, dentista. Dentro desses estudantes, nós pretendemos fazer a mesma oficina, só que não usamos o termo, né? Porque acaba sendo diferente. Mas vamos usar o termo oficina mesmo, como a gente falou, indo nos bairros. Só que quando for no bairro, a intenção é com esse grupo para que participe com a sociedade. Porque é muito interessante, tem muita gente que tira o Bolsa Família, que vai lá dar o dinheiro e a pessoa vai, pega e não cresce nunca, vai ficar sempre dependente. Então, o projeto social, queira ou não, é mostrar a independência, mostrar para onde a pessoa pode chegar, dando caminho e mostrando que é melhor. Eu mesmo, por si só, como falei no início, tem um projetinho lá com crianças no Tropical. Lá não é simplesmente jogar bola para as crianças, realmente tem instrução, a gente conversa sobre alimentação, sobre vestir, incentiva muito no estudo. Como sou professor, muitos são da escola, conversa com eles, se não tiver nota não vai. Então isso, teoricamente, as crianças gostam muito e vai crescendo. Eu penso projeto social para tudo, mas principalmente para as crianças. Tudo que voltar a elas, com certeza, vai envolver as pessoas e os associados se interessam muito mais. Porque quando é criança, todo mundo gosta. O meu filho está ali um monte e vai olhando porque todo mundo gosta de criança. Então a área social vai ser algo muito forte para que a nossa associação cresça muito. E respondendo sobre a parte política, dentro do estatuto nós não podemos ter vínculo político com ninguém. É bem claro. Não posso ter o vínculo político com assim, a partido tal. Então é interessante. A EP ela tem que ser a prefeitura hoje, beleza, hoje eu sou, acho que é PTB, né? Sou PTB. Amanhã o PT que ganha, amanhã eu sou PT. A EP é quem está aí, porque nós precisamos de quem está assistindo. A gente depende de
quem está ali hoje, não de quem vai entrar ou depois. Então não tem que ser opositor, eu tenho que ser sempre do lado, porque assim vai nos apoiar e vai estar crescendo muito como associação. Ok, obrigado, Mara. Alguém tem alguma pergunta para a chapa 1? Chapa 1. Alguém? Chapa 2? O senhor... O... Aires. Pergunta para a chapa 2, né, Júlio? Boa noite. Bom, você era meu coordenador, né? Eu sempre gostei muito de você. Sempre realmente achei muito prestativo, muito simpático. Mas por que você acredita que seria um bom presidente? Boa pergunta, Alex. Porque eu acredito nas pessoas, acredito na união, na unidade. Acredito que todos nós juntos podemos fazer mais pela época. Se nós se juntarmos um corpo só e fazer um trabalho, todos com um pensamento voltado, com responsabilidade social e com o pé no chão, com certeza a época cada vez mais vai melhorando. Não para quem está na diretoria, mas para todos os associados. Eu sempre carreguei essa responsabilidade social, Alex, e eu sempre tive essa vontade. Por isso que eu tratava vocês bem, não por causa do voto, porque eu sabia da dificuldade sua, nossa, de trabalhar e estudar em Santos todos os dias. E eu sabia que isso daí eu estava contribuindo para a associação cada vez melhor. Então eu acredito num projeto que todos nós possam participar. Não só a diretoria da EP Chapa 2 que foi entrar, mas sim de todos nós. Ter livre acesso todos, diminuir essa lacuna, diretoria associada, para que todos possam participar. E esse desejo eu carrego dentro do meu coração, que no meu momento que eu for falar, eu vou falar a minha história, para que todos possam entender porque hoje eu estou abraçando essa causa e levantando essa bandeira. Pergunta para a chapa 3. Não, 2 só um outro momento agora. Alguém? Alguma pergunta para a chapa 3? Não? Pergunta novamente para a chapa 1, fechando. Por favor. Boa noite. Foi a Tamara mesmo perguntou para a chapa 3, acho que ela entendeu bem a pergunta, então vou fazer para a chapa 1. Quando se fala que a associação tem que ir além do transporte, eu acredito assim que realmente quando acabar a faculdade o associado vai sair e vai se desligar. Então, deixando mais clara a pergunta, qual que é a proposta da chapa 1 quanto a manter um associado, qualquer participante, em relação à EP, muito além do transporte? Quais são as propostas além de ficar mantendo um associado só com o vínculo de transporte? Bom, Bruno, a gente tem uma associação de estudantes hoje, só que não funciona assim, né? Nós temos uma associação, na verdade, que a maioria é universitária, ou quem cursa cursinho mesmo, né? Em outras cidades. Nós temos, sim, ideia de envolver pessoas, estudantes aqui da cidade, estudantes da região, né? Só que, o que acontece? Isso precisa de um estudo muito grande. A gente tem de entrar e ver o que realmente acontece. Porque para eu manter uma associação para os estudantes da cidade, você acha que um estudante pagaria R$180 para o que tem hoje dentro da EP? Não. Hoje a gente realmente só paga para transporte, entendeu? Então, teria de envolver outros meios. É até por isso que eu falo da interação com o esporte, entendeu? Envolver os estudantes das outras escolas também. É um meio de você chamar vínculos, né, com a associação. Agora, quanto a pessoa se formar e sair, eu penso assim, é uma associação de estudantes. Se a pessoa quiser continuar mesmo tendo se formado, ela terá as vantagens de usufruir daquilo que a EP passou para ela enquanto ainda estudante, entendeu? Nós temos projetos, sim, sociais e temos interesse
universidade, entendeu? Por favor, Thaís. Então é isso, nós não queremos apenas os universitários de outra cidade, mas também daqui, mas para isso precisa de um estudo muito grande quanto a gente lá dentro. Havia pedido lá para a chapa 2, nosso nome, por favor. Suzana. Suzana pergunta para a chapa 2. Oi, boa noite. Bom, você foi no meu carro mostrar a proposta. Eu ouvi muito você falar sobre você falou que tinha 3 tipos de aéreo, né? Você falou muito sobre a sua parte da aéreo social. Falou sobre o sopão, falou sobre até corte de cabelo, falou sobre coisas sociais, mas você não falou sobre se eu não me engano, da aviação. Você tinha falado sobre a proposta da aviação, no caso de quais são as suas reais propostas para levar a aéreo para frente, sabe? Para levantar, fazer alguma coisa. Para a melhoria da aéreo. Boa pergunta. É um tema que eu gosto, um tema que eu vivo, a universidade, a faculdade de serviço social. Tudo que a gente tem vontade de fazer quando você está diante de um processo, tem que ter a participação de todos. Isso só acontece se todos nós participarmos. Se eu for fazer junto com a equipe, com a nossa diretoria, que sempre está junto com a gente, dando todo o apoio, mas só na diretoria não dá, precisa de vocês associados. Tem um projeto solidário nos bairros. Eu sozinho com a diretoria consegue fazer alguma coisa, gente? Precisa de todos vocês. Isso se chama o quê? Responsabilidade social. O que é responsabilidade social? É você formular, ter um projeto, uma ideia, mas com a participação de todos para que isso tenha sim acontecer, ele possa evoluir, ele possa atender as necessidades das pessoas no qual a gente tem vontade de atender. Tudo na vida da gente só acontece quando a gente abraça a causa. Então, se a gente abraçar a causa daquilo que a gente tem vontade de fazer, no caso são os projetos sociais, igual a levantou dos bairros, qualquer outro, com certeza vai acontecer. Desculpa, você falou muito sobre a rede social, mas acho que não entendeu muito minha pergunta. Eu quis saber sobre as propostas para levar para frente. Sei que você é a parte social, né? Eu sei que a parte social é muito importante, mas eu quero saber outras propostas, como o transporte em si, porque é uma associação, não visa só o transporte, mas eu quero saber sobre as outras propostas da chapa. Sei que você é a parte social. Você tem 30 segundos para responder. Eu não estou entendendo a pergunta, ela está meio que evasiva o pensamento meu, entendeu? Por isso que a resposta minha está sendo direcionada assim. Agora, se você está falando de a parte social em termos de receita... Não, eu não estou falando da parte social, eu quero saber suas propostas para outra parte, entendeu? Como o transporte, como outras coisas. Eu não quero saber só sobre a parte social. O senhor falou muito sobre a parte social, eu quero saber sobre outras propostas. Você está falando em termos de transporte? Pode ser sobre transporte também. Podemos tratar ela em termos de convênios, né? Em termos de convênio com a prefeitura, através dos projetos sociais. E outro dos projetos que a gente possa ter em termos de receita para poder ter esse dinheiro para a associação seria os incentivos fiscais das empresas para poder estar apoiando a associação em termos de dinheiro. Tá ok, encerrou. A última pergunta para a chapa 3, Fernando, né? Por favor, Fernando. Celso responde. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade para representar o candidato-presidente da Associação Paulino. Ótima ideia, parabéns, cara. Que possa repassar em outras instâncias do nosso município. Bom, minha pergunta é para a chapa 3, mas também cabe para a chapa 1 e a chapa 2. Vocês estão falando do aspecto social da associação, mas hoje só vejo pessoas aqui ligadas à chapa 1, 2 e 3. De que maneira e quais ferramentas que vocês usarão para conseguir cativar os alunos para essa parte social da arte? Porque o número que o Celso deu para a gente, que é 730 associados, né? Exatamente. Foi claro que nessa semana já ocorreu alguns desligamentos, conversando com o aluno já diminuiu mais. Então, eu não tenho um número exato. Oficialmente 710 associados. Legal. E aqui eu só vejo gente ligada à chapa 1, 2 e 3. O estudante de fato que está em debate, a pessoa, eu vejo aqui presente. Pergunta, começando com você, Celso, se puder repassar a pergunta para o presidente da chapa. Se quiser responder, tá ok? De que maneira vocês pretendem, qual ferramenta utilizar para cativar o aluno junto à associação?
como na outra pergunta eu respondi, nosso grande projeto, realmente social, trabalhando dentro das crianças, que um dia serão associadas ao futuro da nossa nação. Então, sempre em cima disso, nos projetos envolvendo, que nem, queira ou não, o cara que está na odontologia, para ele é interessante colocar em prática aquilo que ele está aprendendo. Aí, em cima disso, qual é o nosso projeto? Todo mundo que está no final de ciclo está precisando de sempre certificado, né? Das horas, representando lá direitinho, precisa apresentar lá na faculdade. Normalmente, todo mundo deixa para o final, quando chega no final, está desesperado. Então, a EP, como associação, ela pode fazer isso sim. Então, cativando através dos horários, dos certificados referentes às atividades, com certeza vai estar cativando e fazendo o pessoal participar mais. Obrigado, Celso. Alguém tem alguma outra resposta para me dar? Se quiser responder, 30 segundos. Cadê o tempo? Bom, para envolver os associados, você tem que mostrar para eles que eles são presentes. Você tem que demonstrar para eles que eles são importantes para nós, entendeu? Então, a gente tem interesse que o associado participe mais, uma atividade maior dos associados. Como seria isso? Por exemplo, quando a gente fosse desenvolver um projeto, assim como eu disse dos esportes, as coisas, perguntar dentro do ônibus, que é onde a gente consegue ver as pessoas, os associados em geral, para envolvê-los. Eles fazendo parte disso, vendo, olha, eu posso votar nisso, eu sou importante. Então eles vão começar a ter mais interesse e procurar mais os meios da EP. Tá ok. Ângelo? Quando você carrega uma responsabilidade social com as pessoas que estão ao seu redor em querer fazer um projeto ou idealizar isso, trazendo para ele a responsabilidade que se ele não participar, o que vem atrás vai ficar para trás. Então é colocar para ele essa responsabilidade que ele tem que estar ajudando e colaborando com a associação, porque a associação somos todos nós. Tá ok. Obrigado pela participação. Estamos chegando ao fim do nosso debate. Gostaria agora que pudesse dar suas considerações finais a candidata Thaís, representando a Chapa 1, 5 minutos. Gostaria de primeiro agradecer a presença de todos que estão aqui e do Paulinho, que desenvolveu esse projeto, que eu dei ideia para ele até do debate, e tanto ele quanto os outros presidentes abraçaram a ideia, que é para a divulgação das nossas propostas, com todos juntos, todos podendo falar, né? Todos frente a frente, um com o outro, assim as propostas são mais transparentes, vamos dizer assim. A EP, como nós estamos dizendo aqui, é uma associação, todos devem fazer parte dela. E nossa ideia, como Chapa, é que todos façam parte, até por isso a transparência nos fatos, até por isso a transparência no financeiro e em tudo que ocorrer nela. Hoje, a EP não é tão ativa assim com os associados, e isso é uma das coisas que a gente busca. Na nossa Chapa, vocês vão ver um diferencial. Não vou dizer que é só ela que tem, mas a nossa Chapa tem 5 mulheres e 6 homens. Está bem misturada ali a quantidade de pessoas, de sexos, né? Os dois sexos. Bom, além disso, temos de todas as religiões, de todos os cursos diferentes. Então, é um pedacinho da EP, mas que foca em todos os lados, entendeu? Temos desde aquela pessoa zoeira até aquela pessoa que é tão centrada que ninguém consegue ver rindo, entendeu? Então, assim, nós temos a proposta de transparência, de associado participar. Eu fico feliz de estar aqui, porque, por exemplo, até hoje só teve uma presidente mulher. E eu estou aqui em meio a mais 2 homens, e a associação, por exemplo, acho que ninguém sabe desse fato, mas a maior parte dos associados são mulheres. Então já é uma barreira quebrada, entendeu? Não querendo entrar em posições políticas nem nada, mas eu acho isso um lado bacana. Participem, eu peço que, além disso daqui, vocês corram ainda, avaliem as propostas que foram colocadas pelas 3 chapas. Isso daqui foi só um esclarecimento sobre aquilo que nós já postamos anteriormente. Então, avaliem as 3 chapas, comparem e vejam
participem, porque eu sei que é complicado, por exemplo, ter vindo aqui hoje, e que para ir para a eleição também, que será na semana que vem, no dia 15, que é um domingo, por sinal, e também pode estar chovendo como hoje, é difícil. Mas é importante você participar, porque hoje a gente vê muita gente exigindo algumas atitudes da EP, mas em compensação, na hora que pode fazer alguma coisa, por exemplo, ir votar, não vai, entendeu? Então é muito interessante o associado participar desde já, entendeu? Bom, assim eu digo que a nossa chapa tem a transparência, vai lutar pela transparência da EP e melhorias sempre. Sempre ouvir o associado, por isso do conselho na parte da manhã e da noite. Então, ouvir sempre para ter novas propostas e, lógico, ter aquele dinamismo entre todos. Bom, eu fecho aqui com o meu agradecimento novamente a todos que compareceram e votem Chapa 1. Obrigado. Pessoal, boa noite. Primeiramente quero agradecer a Deus por Ele estar me dando essa oportunidade de estar nesse momento. Agradecer a minha equipe que dá força para mim, que me apoia. Vou contar em breves palavras a minha história. Perdi meu pai com 10 anos de idade. Em 1990 eu consegui uma bolsa na Unisantos para psicologia, gente. Não tive condições de ir porque a associação não tinha nenhum vínculo, não tinha nenhum benefício, era alto pagar a associação. Perdi aquilo, fiquei triste, fiquei desanimado. 18 para 19 anos eu consegui uma bolsa de psicologia na Unisantos, minha mãe semi-analfabeta, mas sempre tive um propósito, acreditar nas pessoas, acreditar na gente. Sempre tive fé para isso. Por isso, passando os tempos, casei, fiquei mais difícil porque tem a responsabilidade do casamento. Mas graças a Deus pela força e pela vontade das pessoas em querer ajudar, me formei na primeira faculdade. Não contente, terminei o curso técnico, comecei outra faculdade, tive a oportunidade de participar até agora da EP. E eu comecei a ver algumas coisas difíceis, querer mudar a associação, tirar o benefício, tentar algo arriscado, sem ter aquela responsabilidade social, sem ter o pé no chão. Eu abracei essa causa, por causa disso, por causa de vocês e por causa de mim, que também sou estudante. Carrego comigo essa responsabilidade, junto com todos vocês. Acredito que juntos podemos ser mais fortes, na compreensão, no diálogo, para que possamos juntos ter a vontade que todos nós queremos ter e se formar. E também aqueles que estão por vir, dos nossos filhos, dos nossos amigos, de todos, que possam cada um ter a oportunidade. Se tiver que mexer em alguma coisa, que alguém tiver que ficar para trás, retroage, refaça, vê, porque ninguém pode ficar para trás. Um só que fique para trás, e isso não é responsabilidade social. Isso é o que? Vaidade e egoísmo. Isso eu não carrego no meu coração e nem no meu caráter. Eu quero agradecer vocês tudo. Em cada ônibus ao qual eu tenho entrado, vocês têm me parabenizado com aplauso e com carinho. Isso engrandece e me dá força para estar junto com vocês lutando pela associação. Porque eu acredito que juntos podemos ser mais fortes. Dia 15 de novembro, conto com o apoio e o voto de vocês, Chapa 2. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe cada um. Gostaria de estar começando parabenizando a todos, primeiramente, pelo seguinte fato: temos eleições aí, durante toda a história da época, tem presidente eleito com 30 votos, hoje temos 60 aqui.
aproximadamente. Então já mostra o interesse de todos pelo crescimento da associação. Lá no início do nosso projeto, Progresso, na verdade se iniciou há 2 anos atrás, com certeza durante esses 2 anos aprendi muito, cresci muito, principalmente conhecimento sobre a época. Lá na primeira vez que concorri com o Paulinho, no qual perdi por 3 votos oficialmente, hoje eu pensar que estava preparado, vem essas dúvidas. Mas nesses 2 anos, com certeza, estudei muito, me preparei muito. No início do ano, quando o projeto, comecei a pensar, será que eu concorro ou não? Primeira coisa que eu pensei, eu preciso de um grupo muito forte. O nome Celso não precisa aparecer, eu nem tenho essa vaidade. Eu quero o melhor para a associação. Então, com um grupo muito forte, com certeza abraçarei a causa. E assim procurei durante o ano, preparando, em cada um no seu respectivo cargo, pessoas nas suas funções de estudo, e sempre progredindo cada vez mais. Tenho 27 anos, daqui a 7 meses termino minha 3ª graduação, começo meu mestrado, e com certeza em conhecimento durante esse tempo aprendi muito e tenho muito a dividir com vocês, juntamente com o meu grupo que é a Chapa Progresso. Temos muito a crescer, vocês não sabem o quanto, mas o principal de tudo aqui, hoje já foi o crescimento, com a participação de cada um aqui presente. Então, independente de qual for a chapa que vocês escolherem, se for a 1, se for a 2, se for a 3, não vou ser medíocre, né? Falar, eu quero a 3, com certeza. Mas independente de qual chapa que vocês forem, primeiro, participe. Vai lá e vote. Exerce o poder de vocês. Porque assim, vocês vão estar fazendo já o melhor pela EP. Durante a campanha, o tempo todo, eu falei com os membros do Grupo Progresso o seguinte, eu falei assim, não admito falar mal do próximo, em nenhum momento. Quem tem algo de bom a falar, não fala mal do outro. O tempo todo, eu falei, vamos chegar hoje, durante todo o processo que estamos aqui já aproximadamente quase 3 horas, durante esse tempo todo na campanha, vocês viram que tem um momento, não neguei mais de ninguém, desmereci ninguém, porque assim, todo momento que tinha as perguntas, procurei o quê? A intenção de todo mundo aqui hoje era conhecer as chapas, ver o que cada uma tinha para oferecer. Então minhas perguntas foram em cima dos projetos, o que ela tem a oferecer? Tanto que diversas vezes eu parabenizei a resposta, porque a pessoa falou o que eu esperava, que era o melhor pela época. Então em cima disso, vamos primeiramente um respeitar o outro, porque a eleição vai acabar, todo mundo vai continuar como associado, então falar de uma pessoa não é legal, porque ela continua, vira um apelido, vira uma brincadeira, e talvez não seja a melhor coisa a ser feita. Então, vamos crescer como associados, vamos crescer como a EP, e que seja melhor para todos. Lá no dia 15 do 11, que é o próximo domingo, na sede da EP, das 10 às 15 horas, escolham o melhor para vocês. Escolha o que for melhor. Quem vocês acharam que foi melhor hoje aqui? Quem teve a melhor proposta? Quem se importou melhor? O candidato se mostrou melhor preparado. Escolham ele. Não fala para votar no 3, não. Escolhe quem você achou melhor. E lá no dia, vai lá e vota. Tá? Primeiro, boa noite e um bom descanso a todos e um bom retorno à casa de vocês. Muito obrigado. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso debate. Agora, prometo ser breve, tá? Agora vamos te falar. Gostaria de ressaltar esse momento importante democrático na nossa associação. Acredito que não foi o público tão esperado que a gente gostaria, mas é válido. Como o Celso bem disse, as pessoas que estão aqui hoje demonstram interesse na associação. E quem tem a ganhar com isso é a EP. Temos aqui hoje 3 candidatos, que agora no dia 15 serão eleitos para comandar essa difícil e árdua tarefa. Serão 2 anos de muita bênção, se assim podemos dizer. Então, não é missão fácil, não. Olha, eu posso dizer para vocês, mas o grande segredo, como eles bem falaram aqui, é o grupo. Aquele que tiver o melhor grupo fará a melhor gestão, porque sozinho ninguém faz nada. Ok? Agora, eu gostaria de deixar os meus agradecimentos primeiro ao presidente da Câmara, o vereador Rafael Vitor, por ceder o espaço, junto com o Wanderson, que é diretor, ao senhor Osmani, que é responsável pelo som, que ficou até agora com a gente, deixou passar um pouquinho do horário, para que pudesse atender as nossas expectativas. Não posso deixar de agradecer vocês, a cada associado, a cada presidente, a cada membro da diretoria, a cada coordenador, a todos que
ficaram aqui desde as 7 horas até agora ouvindo política. E quando falam, é uma política, né? E quando se fala nisso, a grande maioria torce o nariz, não quer ouvir. Por mais chato que seja, se faz necessário. E é aqui dessa mesa que sairá o futuro presidente da EPE. Então é dele que vocês devem cobrar. Então é deles que vocês devem exigir. Certo? E agradeço ao Ângelo, à Thaís, ao Celso, pela boa condução do debate. Foi o primeiro, eu acredito que tem muitas falhas, mas garanto que fica a missão para um de vocês no próximo. Gostaria de estar lá presente, assistindo. Então fica esse compromisso de vocês de realizar esse outro debate. Agradecer ao Luiz, ao vice-presidente, e a Nayara pela boa participação. E ao público também, que se portou de maneira plausível, maneira educada. Isso é fundamental para o crescimento da associação. Então, parafraseando, eu gostei muito do que Eliacom postou, está parafraseando o Eliacom, se me permite: juntos somos mais fortes para o progresso de uma EPE mais transparente. Então que seja executado e seja praticado esse... Eu falei errado? Uma EPE mais transparente, é isso? Então repetindo, para ficar gravado: juntos somos mais fortes para o progresso de uma EPE mais transparente. Então que seja a cada um de vocês que sejam eleitos, cumpra realmente esse dever, ok? E podem contar comigo, terão a minha participação sim. E finalizando aqui o nosso debate, gostaria de mandar um abraço para o associado Marcelo Oliveira. Gostaria de dar um abraço nele aqui hoje, se ele estivesse presente. Uma pessoa, eu citei a câmera dele, porque é uma pessoa que ele comoveu muito, ele me comoveu muito. Eu gostaria de dar um abraço nele, que é para mim dormir em paz hoje. Obrigado, boa noite a todos. Oficial